Dois, três. Queridos irmãos e irmãs, bem-vindos, bem-vindas a mais um Com Quem Estamos Juntos, latino-americanizando. A gente teria que dizer latino-americanizando e também caribeando, né? Ligando o Caribe à América Latina e fazendo essa grande pátria grande que é a Abya-Yala. Esse programa tem a felicidade de contar com a coordenação e a condução da brilhante nossa querida irmã e companheira Moema Wieser, que vai nos conduzir nesse bate-papo tão importante hoje. Os povos originários nos lembram todos os dias: não somos bicentenários, não somos filhos e filhas de países que existem há 200 anos. O Brasil, a partir de 7 de setembro de 1822. Isso é um mito. Isso é falso. Nós somos milenários. Em toda a América Latina e Caribe encontram-se vestígios, provas concretas na pedra, na terra, nos rios, de presença humana há 40 mil anos, há 30 mil anos, há 20 mil anos. Portanto, somos milenários, milenárias. E é muito importante o fato de que, quando os países falam em independência, estão falando na formalidade das relações entre Estados. Um mito em todos os aspectos. Primeiro, porque o mundo é cada vez mais interdependente, para não dizer dependente. Então, nós nos dizemos como brasileiros e brasileiras independentes desde que o Brasil se desligou do Império Português. Mas quantos impérios nos subjugaram depois? Como nós tivemos dependências da Inglaterra, hoje de corporações multinacionais, e do Império norte-americano, os Estados Unidos da América. O que é independência? Hoje nós preferimos falar em soberania, e não apenas nacional, no sentido da nação, do Estado, mas soberania do povo, portanto, das pessoas, das populações, de cada brasileiro, brasileira, latino-americano, latino-americana, caribenho, caribenha. Nós falamos em soberania para falar de segurança alimentar, para falar de soberania no plano da saúde, da moradia, na garantia dos direitos humanos para todos e todas, como o 28º grito dos excluídos no Brasil, neste 7 de setembro, gritava vida em primeiro lugar. Vamos, então, acompanhar com muito carinho essa conversa importante que tem muito a nos ensinar e a nos provocar. Pelos caminhos da América, pelos caminhos da América, pelos caminhos da América, Latinoamérica. Bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos que estão aqui conosco. Nós temos uma satisfação muito grande de poder dar continuidade a este programa
latino-americanizando, que é uma pequena contribuição para tudo aquilo que nós estamos necessitando de integrar-nos cada vez mais enquanto América Latina. E hoje nós vamos comemorar o bicentenário, vamos refletir sobre as comemorações do bicentenário da independência do Brasil. E o símbolo maior desse acontecimento ainda é certamente o hino nacional, mas ele é sempre cantado só em português. E hoje temos a satisfação de vê-lo interpretado por uma mulher indígena em um idioma indígena. E é muito importante da gente lembrar, né, quantos idiomas são falados nesse país e são totalmente desconhecidos. Ipiranga petina vanango pete Bora indunga nhema em caga Nyawa kisiwa shitu awarana Tana iunu kata upiatima Nhema natanu Navu iku angka Pora jakamani tenangu Dai kuiriari te kuashitu Unsupurara siwa wakatata Muruna moya tachi mechi Irapaka urimiti setakua Ngecha ingu enari Supi akuiti atarigo ikua Vai cruzeiro te peta e nai Inukata iarakarupi Tamak muere que me que pora Nanita piu ikarana Tua suepi Bonhuretano vai kumani pameneque Dos filhos deste sol és mãe gentil Pátria amada Brasil Para ajudar a nossa reflexão, hoje nós temos a alegria de ter conosco o professor Fábio Borges, que é doutor professor da Universidade Latino-Americana, a UNILA, que tem sede em Foz do Iguaçu, mas foi idealizada como um projeto concreto de contribuição para a integração latino-americana. Por favor, professor Fábio, queira se apresentar? Bom, Moema, primeiro é um grande prazer, uma honra falar com vocês. Bom, como você mencionou, meu nome é Fábio Borges, eu sou economista, mestre em Relações Internacionais, doutor em Sociologia. A maioria da minha formação foi feita na Universidade Estadual Paulista, Unesp de Araraquara. Depois eu fiz um pós-doutorado em Relações Internacionais na PUC do Rio. Estou na UNILA desde 2011 e, nesse momento, eu sou o diretor do Instituto Latino-Americano de Economia, Sociedade e Política. Acho que seria isso. Então, já escutei você dando algumas palestras, né? E, ultimamente, algumas palestras bem relacionadas com o momento que nós estamos vivendo, né? Nesses 2 últimos anos, né, todos os países da América Latina comemoraram a sua independência de Portugal ou de Espanha, no caso de Portugal, nós aqui, né? E foi no dia 7 de setembro, ontem. O que o senhor ressaltaria no que aconteceu como, entre aspas, né,
a comemoração do bicentenário da República do Brasil ontem no Planalto, com a presença do presidente da República e pouquíssima, quase nenhuma representatividade popular. Bom, Moema, realmente foi um espetáculo triste, num momento tão significativo, né? 200 anos de independência merecem reflexões profundas, mas infelizmente o presidente da República transformou isso em um comício de muito baixo nível, inclusive, né? Utilizando nada de diplomacia, nada da liturgia do cargo e realmente fazendo menções machistas, um discurso com muito ódio, um discurso muito de um Brasil que, infelizmente, está demonstrando que tem problemas muito profundos, cicatrizes muito profundas, e que muitas delas estão relacionadas com a nossa história desses 200 anos de independência, e uma história que começou antes, inclusive, desses 200 anos de independência. Então, é um momento que a gente tem que refletir profundamente como chegamos até aqui. E como chegamos até aqui, é necessário que a gente entenda profundamente a nossa história, especialmente numa época onde a informação tem sido tão manipulada, muitas fake news e uma narrativa sobre essas histórias completamente descoladas dos dados, descoladas de um conhecimento mais científico. Então, essa é a nossa tarefa enquanto acadêmico, enquanto grupos sociais que estão realmente preocupados com o desenvolvimento do nosso país. Trazer essa conscientização para as pessoas em geral e, obviamente, né, nessa manifestação do atual presidente, ficou claro as suas prioridades. Ao lado dele estava, em vez de um presidente de Portugal, que se deu o trabalho de vir de Portugal até Brasília para participar dessa celebração que é tão importante nessas relações Brasil e Portugal, o presidente coloca entre os dois um empresário muito suspeito de sonegação e que é a simbologia do que tem de mais retrógrado no Brasil, um empresariado realmente prepotente, um empresariado que não trabalha dentro da legalidade e um público, em geral, muito mais voltado para as pessoas ricas do Brasil, né, para a elite brasileira. As motociatas que o presidente costuma fazer, ficou muito marcante uma foto tirada nas manifestações do Rio de Janeiro. Muitas pessoas negras e aparentemente adeptas de Lula, né, fazendo gestos de protesto contra pessoas brancas de motocicleta que estavam ali apoiando o Bolsonaro. Ou seja, é um dos piores climas que o Brasil já viveu e certamente foi o pior 7 de setembro que o Brasil já viveu. Infelizmente, essa data terá que ser, eu acho que, celebrada posteriormente e com todas as reflexões e toda a liturgia e toda a simbologia histórica que isso significa, né? Não é por acaso que, paralelamente, nesse mesmo dia das manifestações de governo, em mais de 200 cidades do Brasil, nós vimos também a 23ª edição do Grito dos Excluídos, né? Que lembra de maneira bem mais forte, inclusive, do que em outros anos, a situação que nós vivemos, né? Essa contradição tão grande, né? De termos para uma grande população que está passando fome, que está sem trabalho, que não tem outra coisa a não ser todo dia, né? De lembrar que eles são cidadãos brasileiros, né? Mas não estão tendo condições. Eu acho assim, esse grito de independência do Brasil em relação a Portugal não teve um significado suficientemente benéfico, né, para a grande maioria da população brasileira, e particularmente, né, para a população negra de escravos e os povos originários, que até hoje, né, lutam para estar dentro desse conjunto, né, de cidadãos e cidadãs. O que o senhor poderia dizer sobre isso? É muito interessante analisar a América Latina e o Caribe no seu conjunto, né, e os processos de independência.
O processo de independência do Brasil foi diferente dos processos de independência dos demais países latino-americanos e caribenhos, porque o Brasil manteve a monarquia, e manteve a monarquia quase pelo século XIX inteiro. E o Brasil é marcadamente um dos países que, por último, excluiu e deixou a escravidão. Mas, obviamente, que isso traz uma série de consequências. Nos países hispano-americanos, também o processo de independência traz alguns dilemas, porque foram processos de independência liderados por caudilhos. Foram crioulos que tinham uma visão de mundo muito voltada para a Europa, uma visão de mundo elitista, e que também, na maioria dos países latino-americanos e caribenhos, as pessoas que lideraram esse processo de integração não necessariamente tinham como objetivo mudar a ordem local. Eles queriam a independência da metrópole, mas não queriam uma grande revolução, uma grande transformação interna. E é importante mencionar que o primeiro país realmente independente e livre da América Latina e do Caribe foi o Haiti, e justamente no final do século XVIII. Foi pioneiro, porque os Estados Unidos também teve a sua independência, mas manteve a escravidão. Já o Haiti foi protagonista de uma independência feita pelos próprios escravos, e que era visto nos outros países da região com uma certa ressalva, com uma certa desconfiança. O ingresso dessas pessoas que eram escravas, dos negros, como protagonistas da nossa história, não era visto, inclusive, bem pelos próprios líderes dos processos de independência nos demais países. E no Brasil era pior ainda, porque o Brasil manteve a monarquia. É uma independência, mas que manteve algo que, historicamente, a gente sabe que é um privilégio e que, normalmente, os reis, as monarquias, elas estão muito relacionadas ao colonialismo, à exploração da África, exploração da América Latina, exploração da Ásia, estão muito ligadas à luxúria, né? Estão muito ligadas a que eles têm realmente muita riqueza e vivem um padrão de vida muito alto comparativamente às pessoas em comum. E essa mentalidade monárquica e essa mentalidade eurocêntrica, ela não desapareceu nem da América Latina completamente, nem da África, nem da Ásia. O processo de independência mental, ele é pior ainda do que o processo de independência econômica, política e social. Não é algo que acontece facilmente. Inclusive, o Celso Furtado dizia muito isso. O Frantz Fanon, pensando na realidade do continente africano, falava isso também. Essa questão da independência mental, ela traz um dilema para esses países que supostamente ficaram independentes politicamente, porque não necessariamente as suas elites tinham orgulho das suas populações locais e tinham um pensamento próprio, porque eram pessoas que tinham sido educadas também na Europa. Então, esse dilema a gente tem com muita clareza no Brasil, e especialmente um país que aboliu a escravidão quase por último. Isso não necessariamente mudou a ordem social. Hoje você vê os dados de racismo, você vê os dados de exclusão, você vê os dados da população carcerária. Obviamente que a gente vive num país injusto e racista. E isso são problemas que vieram lá daquele período da independência. Ou seja, eu consideraria para todos os países latino-americanos e caribenhos uma independência inconclusa. Inclusive tem um documentário da Telesur que leva esse nome, Independência Inconclusa. Porque é uma independência, é uma construção de um Estado-nação, mas muitas coisas se mantiveram como eram na colônia. Então, uma estrutura hierárquica, o patrimonialismo, o patriarcalismo, o machismo, o racismo, a questão, inclusive, que foi bem explorada pelo Sérgio Buarque de Holanda, do homem cordial brasileiro, mas que tem muita relação também em uma não distinção clara entre o público e o privado. O 7 de setembro foi um show de horrores justamente por isso. O Bolsonaro faz de uma data festiva uma data importante enquanto Estado para o Brasil, numa data privada dele para fazer um comício eleitoral para ele. E isso se reproduz não é só entre o presidente. Uma grande parte das nossas elites são completamente insensíveis para isso. E aí, como dizia o Simão Bolívar, o José Martí, líderes aí dos processos de independência na região também,
Não existe nação se você exclui parte dessa população. Não existe Estado-nação consistente se o Estado-nação não abarca todos, não consegue realmente criar um sentimento nacional que não necessariamente é negativo, essa cooperação, essa criação de laços de afetividade em virtude de um nacionalismo, mas os nossos nacionalismos, a nossa construção de um Estado-nação, ela sempre se deu de maneira excludente. Vai ver o número de mulheres que estão no parlamento, vai ver o número de mulheres que estão à frente dos nossos governos, vai ver o equilíbrio nas principais profissões e profissões que pagam muito bem das grandes multinacionais, quantas mulheres, quantos negros, quantos indígenas. Vamos ver a própria universidade, ainda que a nossa universidade tenha uma característica especial da gente sempre ter pautado essa questão da inclusão do negro, da inclusão do indígena, da inclusão das mulheres, em geral a gente não tem um equilíbrio dentro das instituições, dentro da universidade, como ela seria na realidade. A gente tem um desequilíbrio muito grande e, obviamente, que é marcante isso na história latino-americana e caribenha e deixa cicatrizes profundas. Acho que o 7 de setembro desse ano representa essas mazelas que já são seculares. Então, nós estamos a menos de um mês das eleições presidenciais aqui no Brasil, né? E a gente vê, né, que essa polarização que já existe há muito tempo, mas ela está assim de maneira, como a gente diria, absolutamente notória, né? E uma das coisas que mais a gente percebe, né, é como o pessoal da direita, né, como a elite, como os que põem o mercado acima da vida, né, não tem interesse nenhum que aconteça algo que seja o mínimo disso que você fala, né, de independência mental e de construção, de fato, das nossas nações, né? Como a gente pode ver, por exemplo, nos esforços que estão sendo feitos esses últimos anos, né, na Argentina, no Peru, na Colômbia. E o que é que, assim, mesmo enfrentando muitas dificuldades, né, tudo isso vai trazendo também um desgaste, muita gente que não quer passar por esse mesmo processo do voto. Qual é a importância desse marco que representaria, né, que representa o processo eleitoral, inclusive também outras formas, né, de busca dessa nova identidade, como aconteceu no Chile, né? A gente elogiou tanto esse processo de construção de uma nova Constituição e teve agora essa surpresa, né, de ter tantos que votaram ou não aprovam, né? O que significa nesse momento no Brasil realmente aceitar de ir votar? E para quem, né? É importante mencionar que a descrença pela política, a descrença pelos políticos é algo mundial, não é uma característica somente do Brasil, né? E em virtude justamente de uma grande crise dessa questão da representação, né, da democracia representativa, porque uma vez que você votou nos deputados, nos senadores e às vezes até nos chefes do executivo, depois ele não se reconecta mais com a sociedade e com as pessoas que votaram nele. Ele passa a cuidar do cotidiano e dos interesses privados dele e dos grupos dele e perde completamente essa conexão que se estabelece em épocas de eleição. E isso se reproduz em muitos países. O problema é o seguinte, né? Não ter esse processo, não ter essa possibilidade de influenciar o Congresso, influenciar as políticas do Executivo, influenciar nas escolhas dos ministros, trazem consequências diretas na vida das pessoas que estão passando fome, que estão passando miséria, que não ingressam na universidade, que têm problema de acesso à saúde. Então, por um lado, também há um processo de politização, apesar do período anterior ser esse período de descrença pela política, agora é uma crença que a política vai ser a salvadora da vida das pessoas no curto prazo, o que também não é verdade. Mas isso talvez traga um pouco esse clima de polarização,
As pessoas, elas começam a participar de uma forma muito agressiva, de uma forma muito militante, num cenário que ela, inclusive, não está muito preocupada com as plataformas políticas, com os planos apresentados pelos candidatos. Ela simplesmente se identifica com a característica dos candidatos, o que traz para a gente também algo que é recorrente na história do Brasil e dos demais países latino-americanos, que é a busca de um salvador da pátria. Então, a cidadania, e isso não é bom para a política, porque a política se faz em todos os âmbitos, não é só no executivo, não é só no legislativo, não é só no judiciário, que é outra instituição importante, mas que funciona mal no nosso continente. Então, numa universidade, numa comunidade de bairro, numa organização não governamental, no município, com vereadores, em grupos independentes que se organizam para resolver questões, às vezes, muito diretas para a sociedade, por exemplo, moradia popular. Então, esses grupos já estão fazendo política, e essa política faz parte do dia a dia. Talvez não tenha o glamour, não tenha os recursos da grande política, mas talvez elas afetem muito mais a vida das pessoas do que essa aposta que nós teremos um salvador da pátria, um líder, tem que ter um herói. E não é assim que o nosso país e o nosso continente conseguem caminhar muito bem, porque você não poderia depender apenas de uma pessoa. Tem muitas pessoas muito bem capacitadas, tem uma estrutura para que as pessoas possam participar de uma maneira mais definitiva, efetiva, para a construção de políticas mais adequadas. E eu acho que mesmo nesse cenário atual brasileiro, eu não diria exatamente que é uma polarização no sentido que os dois candidatos sejam radicais. Um candidato é radical, o outro candidato simplesmente defendia sempre ideias de políticas sociais, de políticas moderadas. Ele, inclusive, tinha boas relações com os setores financeiros, com os setores empresariais, tampouco ele era tão revolucionário e tão progressista nesse sentido. Mas ele tem algo básico, ele consegue ler a realidade brasileira, se sensibilizar com os problemas brasileiros e falar com essas pessoas e estar preocupada realmente com esses problemas. Então, diante disso, há uma esperança no sentido da gente retomar alguns elementos de progressismo, né, no sentido da inclusão, de políticas sociais, melhorar a saúde, melhorar a cultura que foi destruída nesses últimos tempos, né? Então, nesse sentido, é muito importante a eleição brasileira, é muito importante a eleição nos países vizinhos, e que nós tivemos novidades, né, no Chile, tivemos novidades no Peru, na Colômbia. De certa maneira, a gente teve uma reversão do golpe de Estado que a Bolívia sofreu. Na Argentina, a gente teve o retorno da esquerda, mas todos eles deparam com o problema da dependência, com o problema econômico e com o problema social, o que faz com que a gente tenha ciclos de governos progressistas, mas que, diante dos problemas, não consegue resolvê-los de maneira definitiva, profunda, e aí vem governos de direita com promessas de resolver isso pela via do mercado, aí vem novamente governos de esquerda com propostas mais progressistas, e a gente não sai desses ciclos. E aí eu acho que a esquerda tem que fazer um trabalho bastante consistente de repolitização das pessoas, de conscientização das pessoas e da construção realmente de propostas que façam com que as pessoas tenham uma vontade maior de participar da vida pública. Então, no começo da sua entrevista, você mencionou uma coisa que eu achei muito interessante, assim, comentando, né, da independência inconclusa, né, a necessidade da independência mental. E isso não é uma coisa que é dada por si, ela se aprende, né? E dentro de tudo que falava Paulo Freire, por exemplo, né, tem que ser uma aprendizagem individual e coletiva ao mesmo tempo. Você tem alguma ideia de como isso poderia se transformar num mote para um processo, mais do que um programa, né, um processo em si, para a gente ir evoluindo nesse sentido, né, de atinar, né, da questão ainda da elite no poder ligada a outros
que são da elite em outros países, e atualmente a grande elite econômica mundial, que são as grandes corporações que se instalaram de uma maneira vergonhosa também, eu diria, né? Aqui dentro de nossos países todos. O que se pode fazer dentro dessa perspectiva de uma aprendizagem para a independência mental, que eu diria, ela vai vir certamente junto com a independência cordial, né? Ou seja, não é só uma questão da mente, mas do coração, né? No sentido daquilo que a gente fala muito no caso do Brasil, né? Para que o país seja de todas e todos, né? E não só de alguns que se julgam os cidadãos. É um trabalho muito grande pela frente, né? Começando pela educação, né? Um dos elementos fundamentais para a gente tentar superar essa dependência mental é combater o eurocentrismo, é contar a nossa história com o nosso próprio ponto de vista, trazer as pessoas que foram excluídas da nossa história e recontar a história dessas pessoas que foram excluídas da história oficial, que normalmente foi contada pelos europeus, contada pelos estadunidenses, é revalorizar a nossa cultura, é valorizar o que a gente tem de muito valioso mesmo, que é a nossa diversidade, que é uma cultura muito mais heterogênea do que outras regiões, o que aconteceu na construção do Estado-nação, normalmente na Europa e nos Estados Unidos? Foram Estados-nação que nasceram excluindo e realmente eliminando as minorias, o que nós não vamos fazer e não deveríamos fazer na América Latina. Então, por exemplo, tem um documentário, um livro muito importante do Darcy Ribeiro, né, O Povo Brasileiro. É muito rica em termos culinários, em termos musicais, em termos de vestimenta, em termos religiosos, e esse conhecimento todo, essa riqueza cultural toda, ela não é ensinada nas escolas, ela não é ensinada nas universidades. A gente fica reproduzindo conhecimentos feitos fora da nossa região, por pessoas fora da nossa região, e que não necessariamente resolve as nossas questões mais evidentes. Então, é uma reconstrução mental que leva muito tempo, que deveria ser desde as crianças muito jovens já terem contato com a história dos astecas, dos incas, dos maias, dos guaranis, e conhecer os idiomas que nós falávamos antes mesmo do processo da independência, trazer temas ambientais, que sempre foi uma preocupação da região e que os povos originários cuidavam muito bem da natureza e tinham tecnologias muito sofisticadas, mas essa história não é contada. E aí o que acontece? No ponto de vista das empresas transnacionais que chegam na nossa região, a gente tem que remeter muito claramente a um clássico da literatura latino-americana e caribenha, que é As Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano. Então essas empresas vêm, sugam ao máximo as nossas riquezas, vão embora, e o que fica aqui é pobreza, é miséria. Então, a gente não pode se seduzir muito facilmente pela entrada desse capital externo direto, porque ele não vai ter comprometimento com essas mazelas, com essas, digamos assim, tarefas históricas que nós temos, né, de inclusão, e encontrar um caminho diferente. Nós não vamos conseguir imitar o que fizeram os europeus, os estadunidenses, e nem os asiáticos em estratégias de desenvolvimento interno, de inserção internacional. A gente tem que procurar um caminho próprio e ser criativo, né? O José Martí dizia isso. Olha, não importa, a gente tem que criar. Se a gente vai fazer um vinho de banana e sai agrio, sai azedo, não importa, o vinho foi feito pela gente. A gente não pode, tem que ser usado nesse sentido também, de criar histórias próprias, com recursos próprios, com uma mentalidade própria. Começa isso na educação, mas também perpassa por outras instituições que poderiam trabalhar nesse sentido também, né? Instituições relacionadas ao meio ambiente, instituições relacionadas às políticas sociais, todas teriam que ter em mente que a nossa tarefa é a tarefa de reconstruir a nossa história, trazer esses valores dentro dos corações das pessoas que vivem dentro desse continente, para a gente superar a síndrome do vira-lata, que a gente é sempre pior que os outros.
e, no entanto, a gente tem muitos elementos que nos tornam com potencialidades maior que os outros. É um continente relativamente de paz, as pessoas, em geral, têm um trato muito amoroso, afetivo entre elas, a gente tem uma cultura muito interessante, muito profunda, então tem um caminho, né, para a gente nos conhecer melhor, para a gente caminhar melhor juntos para adiante. Ou seja, tomara que essas eleições ajudem um pouco para a gente caminhar nesse sentido, né? De um Brasil para todas e todos, né? E que nos permita estar em maior comunhão com esses países, né? Que estão também dentro já dessa pista nova, né? Que nos leva a pensar isso que você falou, né? Uma independência mental que vai certamente nos colocar também muito mais em relação com os outros países, com as outras culturas, porque esse é o nosso pedaço aqui nesse mundo, né? E é muito importante que a gente cada vez mais consiga que a gente pense o Brasil na América Latina, em vez de o Brasil e América Latina, e esse espírito, né, de latino-americanidade seja algo que também esteja, né, como você falou, nessa forma de nos aliarmos em relação à nossa independência mental e cordial, né? A gente já está chegando no limite do tempo e acho assim que foi uma entrevista muito, muito oportuna e gostaria assim de que você, por favor, deixasse uma mensagem final para quem está nos vendo aqui no programa. Para isso, depois. Primeiro, felicitar a iniciativa, felicitar as entrevistas de outras pessoas que eu sempre acompanho o canal de vocês, a militância de vocês, o comprometimento de vocês com a transformação do mundo, né? Bom, a mensagem que eu deixo é justamente essa da gente resgatar e nos conhecer melhor. Tentemos buscar as nossas histórias pelo nosso próprio ponto de vista e não deixemos de ousar e de ser criativos em relação a isso, porque a gente tem um espaço muito, digamos assim, agradável a penetrar na nossa história, conhecer coisas da nossa história que vão fazer com que a gente ame ainda mais o território que a gente vive. E amando o território, as pessoas, a cultura que a gente vive, certamente nós teremos melhor discernimento quando a gente for votar, quando a gente for planejar políticas, quando a gente for planejar conteúdos de educação, conteúdos midiáticos. Então, eu acho que a gente tem um espaço de esperança. Eu acho que essa é a mensagem que eu deixo, porque os elementos materiais, culturais, espirituais nós temos. Agora é fazer com que as pessoas realmente se sensibilizem e introjetem esses elementos tão ricos da nossa história. Essa seria talvez a mensagem que eu passaria. Que faz parte de tudo isso que hoje se fala muito, né? De processos de descolonização ou de decolonialidade, né? É uma palavra que tem que ser transformada em carne e osso, como a gente fala, né? Chegar realmente, né, assim, para as escolas, para a chão de fábrica, não importa em que espaço, nas igrejas também, né? Já que a igreja foi tão colonizadora, né? É um esforço enorme esse de não ficar falando sobre esse tema, esse nome, mas colocando em prática no nosso dia a dia, né? Antes de encerrar o programa, eu quero agradecer muito, muito a sua disponibilidade e trazer uma canção que nasceu no Chile, mas que virou praticamente um hino latino-americano, que é El Pueblo Unido Jamás Será Vencido. E a gente precisa cantar isso porque cada vez mais nós precisamos de entender o que significa essa nossa união.
vamos triunfar. Avancem já bandeiras de unidade e tu virás marchando junto a mim, e então verás teu canto e tua bandeira florescer à luz de um rubro amanhecer. Anuncia já a vida que virá. Libertar, o povo vencerá. Será melhor a vida que virá a conquistar nossa felicidade. E num clamor, 1000 vozes de combate se erguerão, dirão canção de liberdade. Com decisão a pátria vencerá. E agora o povo que se ergue na luta, com voz de gigante, gritando em frente. O povo unido jamais será vencido. O povo unido jamais será vencido. Ao sul, unidos na luta e no trabalho, irão a pátria cobrirão. Sua marcha vai proclamando o porvir. Libertar, o povo vencerá. Milhões agora impondo a verdade. De ardente batalhão em suas mãos, carregando a justiça e a razão. Mulher, com força e com valor, já estás aqui junto ao trabalhador. E agora o povo que se ergue na luta, com voz de gigante, gritando em frente. O povo unido jamais será vencido. 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 O povo unido jamais será vencido.
Logo a seguir também nós vamos ouvir o nosso irmão Marcelo Barros, que vai nos trazer uma mensagem final para esse nosso programa. Queridos irmãos e irmãs, essa conversa tão fecunda, nós poderíamos prolongá-la por muito tempo, por muitas horas, talvez dias. Eu queria fazer um link e dizer que a verdadeira autonomia ou a interdependência dos nossos povos, a partir da soberania nacional e soberania de cada povo, de cada região, de cada pessoa humana, isso não é apenas um ideal político, não é somente um desejo e um projeto social, e tem de ser, e nós todos temos que estar ligados a isso como cidadãos e cidadãs. No entanto, isso também nos diz respeito no ponto de vista da espiritualidade. A espiritualidade ecumênica, budista, judaica, cristã, muçulmana, como também dos povos originários ou das comunidades afrodescendentes, sempre insistem naquilo que nós chamamos libertação. O budismo vai falar no nirvana, no samsara, na quietude, no desapego, mas com a finalidade da libertação, individual e coletiva. A fé muçulmana nos convoca para a compaixão, a misericórdia. A Bíblia e a tradição judaico-cristã fala em salvação, entende salvação como libertação integral, psicológica, social, política, econômica, humana, ética, todos os aspectos. Se hoje a biologia nos diz que a vida é a interdependência de células, de organismos, de tudo, e como nós cantamos, tudo está interligado, então também neste plano da nossa independência, partindo do fato de que nós estamos em situação de dependência, portanto, nós estamos não independentes, mas independentes. E essa dependência, ela precisa ser conscientizada, nós precisamos assumir este fato para poder lutarmos pela verdadeira autonomia, soberania, no ponto de vista de todas as dimensões da vida. Na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo diz aos cristãos da Galácia, onde hoje em dia é Turquia, foi para que sejamos livres e independentes que Cristo nos libertou. Vamos viver isso? Obrigado, minha querida irmã, amiga, companheira Moema Wieser. Muito obrigado, professor Fábio Borges, diretor do Instituto Latino-Americano de Economia, Sociedade e Política da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNILA. Obrigado a vocês, todos e todas que nos acompanharam nessa conversa tão fecunda. Continuamos juntos, caminhando com quem estamos juntos, latino-americanizando. Beijo no coração.
Muito obrigada por suas palavras, Marcelo. Elas sempre nos trazem a esperança de ver um dia realizado o sonho da Pátria Grande. E obrigada, Rejane, pela edição do programa, e obrigada a todos vocês que estiveram conosco neste programa. Até o próximo, no mês de outubro. Um abraço. Pelos caminhos da América, pelos caminhos da América, pelos caminhos da América.